prefeito com o seu nome? Não, eu conversei com ele, óbvio que a gente conversa sobre isso sempre, tá? E o que ele fala, e eu concordo, é que não está no momento de discutir isso agora. A gente não pode simplesmente... A sucessão dele. Sobre o projeto nós tratamos sim, foi o que eu falei aqui, o pedido dele diretamente ao presidente Hugo Mota e ao presidente Davi Alcolumbre, para que coloque em pauta esse processo ande, para que a gente tenha um texto final, seja ele qual for, a gente vai defender a anistia, só que a gente tem que ter os votos suficientes para isso, que eu acredito que nós temos. Senador, vocês conversaram sobre a possibilidade de Não conversamos sobre isso, já é um absurdo humanitário ele estar aqui na sede da PF. É o mínimo, repito, que ele tinha que ser atendido, porque a lei garante ele a isso, pela idade dele, pelas comorbidades que ele tem. Isso aqui é uma crueldade, cara. E é um risco muito grande à saúde dele, à vida dele. Então, estão brincando com uma coisa, como brincaram com o Clezão, e deu no que deu. Eu não quero, né, que isso aconteça, obviamente, com meu pai também, porque a família do Clezão está aí hoje, não tem como apresentar nenhum recurso para trazer o pai das meninas, o marido lá da viúva, de volta. Então, que esse erro que ele cometeu por não agir, por não decidir sobre os mais de 10 pedidos médicos que tinham para que o Clezão saísse da penitenciária e fosse fazer tratamento, isso obviamente foi minimizado, deve ter sido entendido como alguma manobra para sair do presídio, enfim, alguma frescura, e no fim viu-se que não era. E eu estou insistindo aqui com isso porque não é. O que a gente está falando aqui tem amparo médico, todo mundo é público e notório, aí todos sabem das dificuldades de saúde que ele tem após a facada que ele tomou por parte de um ex-militante do PSOL, e a gente não quer, obviamente, que isso aconteça com ele. A sala não é confortável, senador? Uma outra pergunta? Em relação à rotina do ex-presidente, como é que está a alimentação e os remédios aqui? Não, ele tá aqui diz que está sendo bem atendido pelos policiais federais, né? O doutor Cláudio deixou aqui os remédios separados para que ele pudesse tomar ali sem misturar remédios, sem tomar mais nem a menos, enfim, para continuar esse cuidado especial com relação às crises de soluço, que é o que mais nos preocupa nesse momento. E a alimentação? A alimentação, ele até esse momento está se alimentando com o que a Michele está trazendo aqui para ele todos os dias, mas eu, mais uma vez insisto que vocês... Pois é, eu queria que vocês confirmassem, porque isso é um absurdo, isso não pode acontecer, isso não é um tratamento que tem que ser dado a uma pessoa idosa com comorbidade que precisa, por orientação médica, ter uma alimentação especializada. Não é nenhum luxo, é questão de saúde dele. Você deve solicitar uma nova visita? Vou solicitar visita toda hora, lógico. E essa é a primeira vez que o senhor está vendo desde a prisão, Sim. sábado de manhã. Ele falou algo para o senhor hoje aqui sobre a tornozeleira? Não falou nada sobre a tornozeleira. A gente conversou mais ali sobre... Eu expliquei para ele, inclusive, isso que eu expliquei para vocês aqui, que a decisão já estava pronta no dia 21, antes. Então já tinha toda uma articulação, toda uma engenharia para que a prisão se efetivasse no dia 22. E hoje, ao ler com mais calma a decisão, eu já vi que a decisão estava pronta muito antes de eu conclamar uma vigília para orar, que a intolerância religiosa está expressa na decisão do Alexandre de Moraes, que isso sirva de alerta para pastores, padres e todas as lideranças religiosas que existem no país, porque o nosso direito sagrado de reunião pacífica e o nosso direito sagrado ao culto, a professarmos a nossa fé, está sendo violado. É uma decisão claramente inconstitucional e totalmente absurda, que a gente não vai abrir mão de fazer, pelo menos de pedir a Deus pela saúde do meu pai e pela justiça nesse país e pelo retorno da democracia. Tá bom, gente? Obrigado, bom trabalho aí, tá? Aí, Augusto. Com base, ele botou na sentença uma vigília, né, um pedido para que pessoas fossem junto comigo orar pela saúde dele, por justiça, e não era na porta do condomínio dele, era longe da porta do condomínio, que não causou, eu fiz a vigília, não causou nenhuma aglomeração. As pessoas não ficaram lá, não dormiram lá, não permaneceram lá, que já era a nossa intenção de fazer a vigília, todo mundo ir para casa para continuar orando. Eu pedi que as pessoas, no domingo, a vigília foi no sábado, no domingo as pessoas fossem para as suas igrejas, né, que os pastores, os padres, tratassem do que está acontecendo no nosso país
nos cultos para defender a liberdade religiosa. Então, assim, não tem nenhuma lógica isso. O Alexandre de Moraes queria fazer e fez. É isso que está acontecendo há muito tempo no Brasil. Ele faz o que ele quer, independente da lei, independente das provas que tem no processo de total inocência do presidente Bolsonaro. O senhor pode comentar o processo da anistia? O senhor disse no começo da resposta. Não entendi. Não recorrer, senador? O senhor disse que não ia fugir para a pergunta da colega. Não, óbvio No início que... da resposta nós não estávamos posicionados. Não, é só falando do início aqui, é totalmente impossível que ele tivesse qualquer chance de escapar, ainda que ele tivesse dado uma retada naquela tornozeleira. E se ele quisesse fugir, ele não tinha ali tentado tirar a capinha, a tampinha da caixinha lá da tornozeleira, ele tinha metido a tesoura na tornozeleira. E foi realmente uma confusão mental, que a ciência explica o que aconteceu, foi uma confusão mental por parte dele, e eu acredito que tem sido isso mesmo. Vão recorrer? Entendi. Vão recorrer? O que vocês vão fazer? Do quê? Como vocês vão fazer agora? Eu não sei, essa parte jurídica eu prefiro que os advogados dele falem, tá? Eu só acredito que eles vão apresentar os embargos infringentes, pelo menos, não sei aí qual é a estratégia exata, mas a gente está vendo que isso não é um processo, né? Isso é uma farsa que está acontecendo há muito tempo e ele está sendo, as decisões estão sendo com base em quem ele é, não com base no que está nos autos, tudo um jogo combinado. Como é que está a saúde? O senhor tinha falado, né, da questão Não, ele teve crise de soluço de ontem para hoje. Durante a noite? Eu não sei qual foi o horário exato, né, mas parece que o policial federal, alguém que estava ali de plantão, deu a medicação para ele e conseguiu tirar, né, a crise de soluço dele que estava começando forte. Né, enfim, eu fico preocupada com isso, porque uma das internações dele aqui em Brasília foi exatamente por esse soluço, ele acaba broncoaspirando um pouquinho de líquido que vem do estômago, e isso causa infecção no pulmão. Essa é a preocupação, isso é uma coisa grave, isso é uma coisa que pode ser letal. Então, mais uma vez, estão brincando de tratar o presidente Bolsonaro de uma forma completamente desumana, e o que a gente está defendendo aqui é humanidade, é fazer com que a pessoa idosa e com comorbidades, que todos têm ciência que ele tem, para que fique pelo menos em casa onde ele tem um tratamento. Cuidado a escada aqui atrás, a escada. senador Flávio Bolsonaro viu aqui para a Rádio Agora sim, Gabriel Pezira.